Sejam bem-vindos à Literária, eu sou o Alberto e hoje estou aqui nesse vídeo para poder explorar algo um pouco diferente do que eu já tinha trazido nos vídeos anteriores. Hoje eu vou falar sobre um mangá, mas não um mangá qualquer, pelo menos é um mangá que eu gosto bastante, né, e que eu vejo que até mesmo na comunidade, né, do YouTube poucas pessoas falam desse mangá, né, e de como ele é diferente do que as pessoas estão acostumadas. E o mangá em questão é o mangá de Yu-Gi-Oh! Né? Yu-Gi-Oh! Eu acredito que muita gente conheça, muita mesmo, né? Fez ali o seu sucesso nos anos 90, nos 2000, até hoje o card game dele funciona muito bem. Mas o mangá dele, seu início, que é o que eu vou tratar hoje, ele é bem diferente do que as pessoas vieram a conhecer, né? E vamos lá. Yu-Gi-Oh! Conta a história do Yugi Muto, que acaba recebendo do seu avô um enigma, né, o enigma do milênio, de uma tumba do Egito que estava perdida já tinha uns 3 anos e pouco. Né? E nisso, né, ele leva 8 anos para conseguir resolver, e dos últimos anos para cá, a gente acaba descobrindo que o Yugi ele sofre bullying de seus colegas de classe ali, né, do Joe e do Tristan, e a única amiga que ele tem é a Thea, né, personagens que você já conhece do anime. Mas aqui nós temos uma faceta um pouco diferente deles, é algo bem interessante. E da mesma forma como a gente está no anime, né, Yugi consegue, antes dele conseguir completar o enigma, o Joey acaba roubando uma peça, jogando no lago. Enfim, muitas coisas acontecem, né, e eles acabam realmente se tornando amigos depois que o Yugi, né, completa esse enigma e realiza um dos desejos dele, que era ter amigos de verdade. Só que completando o enigma, Yugi também liberou dentro dele um espírito que, para poder diferenciar, eu vou chamar ele de Yami Yugi, né, uma versão maligna do Yugi, ou pelo menos era maligna neste começo. E Yu-Gi-Oh!, como o próprio nome diz, significa rei dos jogos. E é isso que toda essa primeira leva de Yu-Gi-Oh! Fala, sobre vários jogos. Tanto que o TCG, as cartas, como as pessoas conhecem, elas não são o foco, né? Por muito tempo demorou muito para ela começar a ser o foco de alguma coisa. E a história vai se desenrolando, né? A gente conhece os personagens, além dessa turminha, a gente conhece a Miho, conhece o Hanasaki, né? E aí nessa muvuca a gente também acaba conhecendo o Kaiba. Sim, o mesmo Kaiba que todo mundo conhece, é o egocêntrico do anime, que é um personagem incrível. E aqui ele é o puta do babaca, e ok, condiz com sua personalidade. E aqui a gente tem um duelo entre os dois, né, onde realmente o TCG foi iniciado aqui, né, nesse segundo volume. Porém, como eu falei, ele não era o foco, ele aparece e some por diversos capítulos. Por muitos capítulos ele nem mesmo sequer é citado. Né. Tem outros jogos, como por exemplo, tem um jogo de xadrez, que é muito interessante. Tem muitos capítulos episódicos, né? Alguns são memoráveis, como por exemplo o próprio primeiro capítulo, onde o Yugi faz um jogo que a pessoa só pode mover um dedo e a pessoa com quem ele está duelando tá com uma faca na mão. Ele acaba dando querendo dar uma facada no Yugi. Só que, como eu falei, o Yugi ele tem um poder das trevas, né? E quando a pessoa trapaceia, ele leva essa pessoa para esse domínio das trevas. Um conceito iniciado aqui que vai ser muito importante lá na frente. E com esse domínio ele acaba fazendo com que a pessoa se lasque de diversas maneiras diferentes. E essa estrutura de capítulos, episódios, capítulos que nada muito relevante vai acontecendo, no máximo alguns capítulos para poder aprofundar os personagens, né? Sendo um desses capítulos mais importantes assim, que seria o capítulo do Kaiba, onde nós conhecemos ele. Mas aqui, também logo no começo, a gente tem o que eu pelo menos considero o grande primeiro arco de Yu-Gi-Oh!, que é o arco do Shad. O Shad, ele é um egípcio que se impôs a missão de punir todas as pessoas que fizeram mau uso de artefatos egípcios. Né? Então ele acaba matando um dono de um museu, né, que acabou indo até uma tumba de faraó e cometendo sacrilégio contra ela e tudo. E ele vai caçando essas pessoas, até que ele acaba chegando no Yugi com o seu enigma do milênio.
E também aqui que a gente descobre que não é só o Yugi que tem um enigma, que na verdade existem outros. E o Chad tem 2 deles. O Chad tem a chave do milênio, e o Chad também tem a balança do milênio. Né, que são itens também muito importantes lá na frente. Por enquanto esse conceito ele só é iniciado e largado aqui mesmo. Nesse arco do Chad, eu acho ele muito interessante justamente porque a gente vê a faceta mais das trevas. Tipo, aqui a gente pensa, putz, essa parada de magia do Egito é um negócio muito, sabe, tipo, realmente perigoso. O bagulho é cruel, sabe? Mas continua tendo alguns capítulos episódicos, nenhum realmente memorável, nenhum que olha, putz, esse aqui ele é realmente muito bom. Tem um outro ali, mas logo você esquece. O que é realmente importante são os arcos de estrutura que eles vão colocando ali. Tanto que o Chad aparece em uns 4 ou 5 capítulos e some. Só também aparecendo depois. Depois da primeira aparição do Chad, a gente tem a volta de um personagem importante, ou pelo menos algo relacionado a ele. Nos é mostrado depois o Mokuba Kaiba, né, o irmão do Kaiba que já tinha aparecido nos capítulos atrás. E o Mokuba ele é muito bom em um jogo chamado Capsule Monsters, que seria meio que um Pokémon assim das trevas, sabe? E ele acaba desafiando o Yugi, porque quando o Yugi ganhou do Kaiba naquele primeiro duelo lá no início, o Yugi deixou o Kaiba em estado catatônico, assim, o cara tava passando mal. E aí, pra se vingar o Yugi, o Kaiba ele vai, caralho, o Mokuba ele acaba tentando ganhar do Yugi, ele perde obviamente, até porque o Yugi é o rei dos jogos, né, ele não perde, o filho da puta até rouba, mas ele não perde. E ele ganhando do Kaiba, ganhando do Mokuba, faz com que os dois meio que acabem se juntando e criando um parque de diversão, né, a Kaibalândia. E dentro da Kaibalândia existe um brinquedo que apenas o Yugi e os seus amigos podem participar, que é o Morte T. O Morte T ele basicamente serve para matar o Yugi e a sua turma. O Kaiba e o Mokuba estão obstinados a matar os dois. E o Morte T ele é dividido em 5 sessões. A primeira, a segunda e a terceira sessão é bem, tá ligado? Tipo, o Até é importante em um, o Joe é importante em outro, o Tristan em outro, é bem realmente meio episódico. Tem ali a sua continuidade, mas não é nada de tão relevante. E até aquele momento, né, poucos personagens perceberam que quando o Yugi vai participar dos jogos das trevas, ele muda de faceta. De Yugi Moto ele vai pro Yami Yugi. É a sua contraparte maligna do Egito. E é que até esse ponto o Yugi não tinha se transformado, né? Então, foi seguindo até chegar no Morte T4. Morte T4 era um duelo entre o Yugi e o Mokuba, né? E também o Mokuba fez com que eles jogassem de novo o Capsule Monsters. E de novo o Mokuba perdeu, roubando, o cara perdeu, um competente, né? E o Mokuba e o Kaiba tinham feito uma aposta entre eles, né? E se o Yugi ia perder pro Mokuba ou ia perder pro Kaiba. Como a gente sabe, o Yugi ganhou do Mokuba. E no Morte T5, finalmente, nós temos o tão emblemático duelo que todo mundo conhece, que virou ali coisa de cultura pop, que é o duelo de novo, com o monstro de duelo, entre o Yugi e o Kaiba, né? Onde temos Exódia, onde temos Coração das Cartas, né? Algo muito interessante. O primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! Anime, se você for pegar pra ver, ele adapta muita coisa desse primeiro arco, mas sem falar dele necessariamente. Aquela coisinha deles pintarem a mão com um símbolozinho de um sorriso, veio do Morte T no anime, é outro contexto, mas vem daqui também, né? Infelizmente no mangá o Kaiba ele não veio procurar no macaco, essa também não existe, mas ela seria incrível, né? Por mais dele ter conseguido o dragão branco do avô do Yugi da mesma forma, né? Os duelos, até agora, os 2 duelos que tem, eles foram muito bem adaptados. Então, o que você viu no anime, você vai ter aqui para ler, é a mesma coisa, só que obviamente, né, de um formato diferente. Mas é o mesmo, nós temos Exódia, a cena é igualzinha, ela é muito interessante, ela evoca algo do futuro do Yami Yugi, porque ele olha pro Exódia e fala, eu te conheço, eu sei de quem é esse Exódia, mas eu não me lembro. É uma ponta que ele faz pra frente, assim, que é muito interessante.
E bem, como é de praxe, a gente tem mais e mais e mais capítulos e capítulos episódicos. E isso é algo que eu, pelo menos, fui me desgastando com o tempo. Chega uma hora que eu queria fazer qualquer outra coisa sem ser esses capítulos, queria até pular, porque são capítulos muito rasos, sabe? Tem um ou outro capítulo interessante, tem um capítulo sobre um jogo de cartas chinês, né? Que o Yugi tem que jogar com outro moleque da sala dele, que ele acaba até roubando o Enigma do Milênio, então meio que é o Yugi pelo Yugi, ele não tem a outra parte que é realmente muito, muito boa nos jogos. E, pô, tem capítulos muito, muito bons. Mas eles se perdem em meio de tantos outros capítulos, como tem um outro capítulo que eles jogam um Yu-Yu, um capítulo sobre Yu-Yu, tipo, o moleque ele foi assaltado e os bandidos assaltaram com um Yu-Yu, tipo, eu sei, eram os anos 90 e, mas pra mim não funcionou direito. Esses capítulos e episódios são muito, muito, muito arrastados. É sério, chega a ser um pouco cansativo. Só que mais próximo do final desse primeiro arco, né? Esse primeiro arco ele pega do primeiro volume até o sétimo volume, ele acaba introduzindo um personagem muito interessante chamado Ryobakura. E o Bakura, ele é uma pessoa tímida, só que aparentemente ele tem muitos problemas, né, com o convívio nas suas outras escolas. Ele sempre é expulso e ele meio que ele não lembra o porquê. E a gente acaba descobrindo que assim como o Yugi tem o Enigma do Milênio, o Chad tem duas relíquias dele, o Bakura também tem uma. O Bakura tem o Anel do Milênio, que até então aparentemente o poder dele é selar coisas em outras coisas. E ele gosta muito de um jogo que é basicamente é D&D, né, sobre Dungeons & Dragons, um RPG de mesa das trevas. E ele acaba, né, o Yami Bakura, ele acaba tomando posse do Bakura. O Chad ele não tem esse espectro do mal, mas o Bakura tem, ele acaba sendo possuído por ele, e ele chama o pessoal para, né, poder jogar ali, e quem perde fica com a relíquia do outro, né? Então, e o Bakura queria muito, né? O Yami Bakura queria muito a relíquia do Yugi, porque aparentemente ela tem um poder desconhecido, ela tem um poder muito forte, mas ninguém sabe o porquê, por isso que muita gente está atrás dela. E esse jogo de tabuleiro, ele é realmente muito bom. Ele tem ali umas roubadas, né? Mas, tipo, é com sentido, os dois estão roubando para conseguir bons números nos dados, tudo. E à medida que os amigos do Yugi, na vida real, vão perdendo, a alma deles é transportada para o tabuleiro, né? Até o momento que o Yugi, normal, ele acaba tendo muito pensamento de ir pro jogo e deixar com que o Yami Yugi, né, jogue e role os dados. E é nessa parte que eles se veem pela primeira vez. Meio que um sabe da existência do outro, mas meio que eles não conversam, não tem como eles conversarem. E ali um vê o outro, não confia no outro. E também ali onde os amigos dele, né, têm a certeza que, ó, existe outro Yugi. Aparentemente quando o Yugi tá jogando, ele vira outra pessoa. Eles têm meio que a confirmação disso. E a coisa do Yugi gritar Yu-Gi-Oh! Quando vai jogar não existe, tá? Ele só muda e acabou. E também ao decorrer desse combate com o Bakura, com o Yami Bakura, ele acaba introduzindo um personagem, né, um inimigo dentro desse RPG, que seria o Zork. O Zork ele vai ser muito importante lá pra frente, mas aqui ele também é igualmente poderoso. E o Zork quase mata a galera até que o braço esquerdo do Bakura, né, acaba sendo possuído pelo seu lado bom. E é o lado bom do Bakura, né, que se junta ali com o pessoal, acaba conseguindo reverter a situação, fazendo com que o Yami Bakura ou perdesse, ou se auto-explodisse para perder dano, para ele poder perder o jogo, ou impedindo que o Yami Bakura role os dados direito para conseguir uma pontuação ruim. Enfim, N coisas acontecem e o Bakura ele acaba ajudando, né, o pessoal a ganhar do Yami Bakura. E quando tudo acaba, né, que a gente descobre que, ó, realmente tem ali, pá, ele é outra pessoa, ele acaba, de fato, ele acaba entrando pros amigos, né, e durante o tempo o Yami Bakura não aparece mais, o Anel do Milênio aparentemente some durante um tempo.
E ainda nós temos um pequeno pedaço do que viria a se tornar Yu-Gi-Oh! Da forma como todo mundo conhece, né? Da forma como, né, passou em rede aberta na TV Globinho e etc. Com o Pegasus, né? Nós temos ainda um pouco do duelo entre o Yugi e o Pegasus na fita de videocassete, na televisão. E o arco vai se estendendo igualzinho até para nesse ponto. Né? Então tem muita divergência, tem muita diferença. Isso nunca foi adaptado para as telas, pelo menos não que veio para o Brasil, né? Dessa grande diferença. No começo, o Yu-Gi-Oh! Ele é algo bem maligno, em traços maligno, né? Maligno, ele é mais cruel, ele tem mais sangue. O Yugi, ele realmente, o Yugi, ele é do mal. Não tem como falar que ele é bonzinho, pá, não tem. Ele queimou gente viva, ele quebrou a mente das pessoas. Todo mundo que ele jogava e ele ganhava, ele aplicava uma punição. Né? A maioria era por safadeza mesmo, porque ele queria, e a outra porque a pessoa roubava de alguma forma, tentava roubar. Né? Então ele acabava fazendo isso para punir a outra pessoa nesses capítulos episódicos. Mas, no mais é isso, essa foi meio que a minha resenha. E também a introdução, falar um pouco desse mangá, dessa primeira parte de Yu-Gi-Oh! Que eu gosto bastante. Por mais de ter ali as coisas dos capítulos episódicos, que alguns são bem esquecíveis. Ainda não consigo perdoar a parte do Yu-Gi-Oh! Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam, deixa o like se você gostou, né? E é isso, até a próxima review e tchau!